Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Hoje nós vamos falar um novo aspecto da sociedade do Brasil colonial, que é falando sobre a sociedade colonial do Brasil. Nós vamos observar que durante 300 anos, como é que a sociedade brasileira ela esteve organizada. A gente vê que durante esse período do Brasil colonial, ele vai desde o século 16, da chegada dos portugueses ao Brasil, até o século 19, que vai ser o ano da nossa independência, 1822. A gente vê que durante mais de 300 anos, o Brasil ele esteve organizado de acordo com 5 características que eu separei para a gente entender melhor. Primeiro, quais são as características da sociedade colonial brasileira? A gente vê que durante o período colonial aqui no Brasil, existiam 6 características que resumem como é que o Brasil ele estava organizado na chegada dos portugueses. Primeiro, a sociedade ela era rural. Naquela época existiam poucas vilas, poucas cidades e a população ela vivia praticamente no campo. Além disso, ela sobrevivia principalmente à agricultura, que era a base da economia. Na sociedade também, ela era patriarcal, ou seja, eram os homens que controlavam a sociedade. Vários setores da sociedade eram controlados pelo homem. Por exemplo, a gente vê, controlava as plantações, controlava os engenhos de açúcar. Então, as mulheres, muitas vezes, elas eram excluídas, principalmente das eleições que vão existir muito depois. A gente vê que as mulheres elas deveriam ficar apenas em casa. E a gente vê que os homens, eles tinham a função de controlar toda a produção, eram eles que tinham poder na sociedade. Então, uma sociedade que ela é controlada pelos homens, nós vamos dizer que é uma sociedade patriarcal. Por que patriarcal? Nós vamos ver que o nome patriarcal lembra pai, lembra homem. E por último, nós vamos ter uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade onde quase não existe uma mobilidade social. Ou seja, mobilidade quer dizer movimentação. Um pobre era muito difícil ele se tornar rico. Na verdade, quase impossível. Uma sociedade estamental é como se fosse uma sociedade de classes sociais. Só que hoje, que nós temos as classes sociais, é possível um pobre se tornar rico. Mas naquela época era quase impossível. A sociedade também ela era escravista. Ela dependia dos ricos para sobreviverem. Eram os escravos, pessoal, que eram eles que produziam, eram eles que geravam a nossa riqueza. E a gente vê, por último, nós temos a última característica da sociedade colonial, que é a miscigenação, ou seja, é a mistura de raças, mistura de índios e portugueses e a mistura também de negros que chegaram aqui para trabalhar e gerar a nossa riqueza. Além dessas características, a gente pode observar que existia também a formação do povo brasileiro. Ela é formada pelos mulatos, que é uma mistura de negro e branco. Nós vamos ter o caboclo, que é o índio e o branco. E vamos ter o cafuso, que é uma mistura do índio com o negro. A gente vai observar, então, que existiam muitas pessoas que diziam que os brancos conviviam bem com os negros, com os índios. Claro que não. A gente vai observar que existiam grandes desigualdades sociais, principalmente relacionado à escravidão, certo? A gente vê que os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil, foram eles que nos formaram. A gente vê que existiam aproximadamente 5 milhões de índios no Brasil e hoje existem apenas 300 mil índios no Brasil. A gente vê aí, por exemplo, um mapa mostrando os povos que viviam aqui no Brasil durante o período colonial, que eram muitos. Vamos ter também os negros, que chegaram para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Eles chegaram a ter aproximadamente 4 milhões de negros chegaram no nosso território. E a gente vai observar, principalmente, somente na América chegaram 20 milhões. E 4 milhões ficaram aqui no Brasil. Então, um quinto dos escravos ficará aqui no Brasil. E a gente viu que eles chegavam, então, em navios negreiros, sofriam bastante, eles apanhavam, muitos acabavam morrendo. E a gente vai observar, então, que além dos escravos, nós vamos ver que a maior resistência dos escravos aqui no Brasil, durante o período colonial, foi fugirem para as matas e ficarem em um local chamado de quilombo.
que o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares. A gente vê então que o segundo grupo, outro grupo muito importante aqui no Brasil, também foi a população branca. Nós vamos observar então que os portugueses, tivemos holandeses, franceses e espanhóis, mas sem dúvida os portugueses foram os que mais chegaram aqui ao Brasil. Nós vamos ver que foram eles que vieram colonizar, principalmente interessados em retirar a nossa riqueza e se tornarem cada vez mais ricos. E a gente vai observar que existiram vários brancos que vieram para aqui. Fidalgos, pessoas ricas, donas de terras, os militares, os padres, que eram dos degredados, quase que não sai mais, né? Degradados, ou seja, pessoas que eram excluídas da sociedade. Vamos ter criminosos fugitivos e também vamos ter lavradores, vamos ter aí artífices, por exemplo, vamos ver que eles eram artesãos. E a gente vê então que os portugueses tiveram grande importância na sociedade brasileira. Deixaram o idioma, influenciaram na política e na economia, influenciaram na sua forma de viver, nas suas roupas, habitações, nas comidas europeias e principalmente o conhecimento científico e artístico que foi deixado aqui no Brasil. E isso não deve ser deixado de lado. A gente vê que os portugueses também trouxeram vários grupos religiosos, como os franciscanos, carmelitas e os jesuítas. E sem dúvida os mais relevantes e importantes para a nossa história serão então os jesuítas, que eles chamavam soldados da religião. Eles tinham como objetivo principal conquistar os índios e convertê-los ao cristianismo. A gente vê que os jesuítas tiveram grande importância. E a Igreja Católica, sem dúvida, era a religião principal e predominante no Brasil. A gente vê que a Igreja Católica participou de rebeliões. Nós vamos ver que, em modo geral, a Igreja e o Estado se davam bem. Nós vamos ver que a Igreja estava em todo momento da vida cotidiana, desde o nascimento até a morte das pessoas. O batismo, a confissão, a Eucaristia, o casamento e a extremunção. A Igreja ela proporcionava um momento de lazer com festas religiosas. O sermão do padre ele tinha forte influência na sociedade e por isso a paróquia ela tornou-se uma unidade administrativa, ou seja, que a igreja é responsável por registros públicos, certidões de nascimento e também casamento e óbito. E a gente vai observar então que naquela época a sociedade ela também era açucareira. A gente vai observar então, só para a gente finalizar nossa aula, a gente vê então que a sociedade ela era estamental, uma sociedade onde mal existia uma mobilidade social, dificilmente uma pessoa pobre iria se tornar rica. A gente vê, principalmente, quem tinha poder era um homem e não as mulheres, e a gente vê que a Igreja Católica, né, que é uma característica também, é a chamada teocrática. Teo significa Deus, Kratos, poder. Então é o poder de Deus. Então a gente vê que a Igreja Católica ela tinha muito poder sobre a sociedade. A gente então vai observar que durante essa época nós vamos ter a sociedade colonial. Ela estava dividida da seguinte forma. Nós vamos ter os donos de terra, senhor de engenho, estavam na parte de cima. No meio nós vamos ter homens livres, que eram mais pobres. Eram senhor de terra senhor de engenho sem terras. Nós vamos ter ferreiros, carpinteiros, capataz. E abaixo nós vamos ter os escravos, que eram a mão e os pés do seu senhor. Então a gente vê que havia uma sociedade que era bem dividida. A gente vai observar então, durante essa época, os escravos eles tiveram um grande papel na sociedade brasileira, principalmente porque eram eles que geravam a nossa riqueza. No meio da sociedade, que era uma pessoa mais ou menos de classe média, vamos dizer, eram chamados homens livres. A gente vê que a colônia não era formada apenas por escravos, mas também ela vai ser formada também por pessoas livres, que é o que nós chamamos de classe média. A gente vê que existiam brancos vindos de Portugal e negros libertos. A gente vê então que apesar de terem terras escravos, esses brancos até mesmo tinham títulos de nobre, que alguns poderiam ter. Os negros, índios e mestiços jamais chegaram,
por exemplo, a serem ricos, ou então chegaram a fazerem parte da classe mais alta, que era da aristocracia, ou dos donos de engenho aqui no Brasil. A gente vê que dificilmente um branco um pobre iria se tornar rico nessa época. A gente vai observar então que a sociedade ela era bem dividida. No topo, na parte mais alta, mais rica da sociedade, existia a aristocracia, que eram os donos de terra. Abaixo existiam os homens livres, que eram artesãos, senhores de engenho sem terra. E abaixo havia os escravos, que eram eles que sustentavam a sociedade. Nós vamos ver que a religião ela tinha grande importância. Ela controlava desde a vida até a morte das pessoas. E a gente vê que a mulher na colônia. A gente vê, por exemplo, a sociedade colonial, ela era patriarcal, ou seja, o homem ele era superior e a mulher ela não tinha nenhum direito na sociedade. A gente vê que deve-se ressaltar que era uma tendência no mundo, mas não era apenas aqui no Brasil. A gente vê que muita sociedade, por exemplo, desprezava as mulheres. Mas deve-se ressaltar que esta era a tendência de todo mundo já há 3.500 anos daquela época, desde o desaparecimento da maior parte das religiões matriarcais. A gente vai observar então que a mulher, quem era privilegiado nessa sociedade, eram homens, eram brancos, eles tinham que ser ricos, e as mulheres elas não tinham seus direitos na sociedade. A gente vê então que a classe média já vinham casar, ou homens já vinham casados, o que era raro, ou jamais faziam oficialmente, vivendo na boemia ou simplesmente juntando os trapos com uma mulher de cor. A gente vê então que a classe média, que é dos homens livres, eles também não tinham tantos direitos. A gente vê, por exemplo, a gente vai observar, principalmente que esses homens livres que viviam aqui no Brasil, que eram artesãos, donos de engenho de açúcar sem terra, que tinham perdido sua terra, a gente vê que eles não tinham direitos na sociedade. Os europeus que visitavam o Brasil, eles costumavam então, se escandalizavam com os costumes e principalmente contribuíam para a má reputação da América. Porque naquela época também, muitos padres religiosos acabavam se envolvendo com mulheres negras e acabavam tendo filhos, né? Filhos escondidos. Várias mulheres também, quando enviuvavam, elas passavam a administrar o engenho do marido falecido, adquirindo também inteligência, adquirindo também a independência. Então, a forma que as mulheres se encontravam, as mulheres ricas, donas de escravos, elas utilizavam para todas as suas necessidades. A gente vê que as brancas, elas não tinham outra tarefa senão produzir herdeiros varões. A gente vê, por exemplo, que a mulher, embora ela não tivesse direito, fosse ela branca, fosse ela negra, né?